Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos ver sobre seres vivos e elementos sem vida. O nosso planeta e o universo é cheio de seres e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar. O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar, também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Também os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Olha essa gatinha quando ela era filhote. Ela foi crescendo, ficou jovem, começou a namorar, se reproduziu, teve filhotes e a vida foi passando. E ela foi ficando velhinha até que faleceu, ela morreu. E a família que tinha ela fez até um retrato para lembrar dela. Ela morreu, mas ela teve uma boa vida, não é mesmo? Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo passa. Vamos ver um outro exemplo disso? Todo ser vivo passa por esse ciclo. Olha só, esse pintinho, ele nasceu do ovo e da semente germinou uma plantinha. Então, o ser vivo nasce, cresce, olha lá, o pintinho cresceu e a árvore, né? Se reproduz, olha lá, a galinha teve os filhotinhos dela e olha a árvore produziu frutos. Dentro do fruto tem sementes que vai nascer outras árvores. Então, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo dos seres vivos. Até a gente passa por esse ciclo, seja menina ou menino, olha só. A gente é bebê, criança, depois fica adolescente, jovem, adulto e vamos ficar velhinhos. É o ciclo da vida, não é mesmo? Então, para guardar na memória, hein? Quero ver se você guardou. Como é que a gente sabe que um ser ele é vivo? Ah, muito bem. Todo ser vivo ele passa por um ciclo. Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Além disso, os seres vivos precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também eles podem se reproduzir. Se tiver todas essas coisas, a gente sabe que é um ser vivo, não é mesmo? Mas e os elementos sem vida? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida.
água, não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar, então eles não têm vida. Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Então, nós vimos que os elementos não vivos, eles podem ser naturais ou construídos pelos animais ou pelo ser humano. Exemplos de elementos naturais são sol, lua, arco-íris, pedra, raio, estrela, água, areia, furacão, fogo, vento. Todas essas coisas são da natureza e não têm vida. Exemplo de coisas construídas agora pelos animais que não têm vida: teia de aranha, colmeia, casinha do João de Barro, ninho de passarinho, a toca do castor. E agora um exemplo de coisas construídas pelos seres humanos que também não têm vida: a bicicleta, roupas, caderno e lápis, carro, skate, casas e milhares de outras coisas, né? Então agora que você já tá craque, que você já sabe o que é ser vivo e ser não vivo, vamos para a atividade? Agora é a sua vez. A primeira é assim, olha só: circule apenas os seres vivos. Então olha essas figurinhas aí. Quais será que tem vida, hein? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensa bem. Quais são as coisas que têm vida? Tem 4 coisas só aí que é ser vivo, hein? O que será? Ah, se você disse que é o tucano, o cogumelo, a borboleta e a iguana, você acertou. Todos eles precisam respirar, precisam se alimentar, precisam ingerir água e passam pelo ciclo de vida, né? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Por isso que eles são seres vivos. Muito bem. A próxima pergunta fala assim: circule apenas elementos não vivos. Agora vocês vão circular coisas que não têm vida. Elas podem ser naturais ou construídas pelos animais ou seres humanos. Vamos lá, vou dar um tempinho para você descobrir. Tem 4 coisas aí que não tem vida. O que será, hein? Ah, se você disse que é a teia de aranha, o bolo, o skate e a estrela, você acertou. Essas coisas não têm vida, né? Elas não precisam respirar, se alimentar, não conseguem se reproduzir, então não são seres vivos. Parabéns! Próxima atividade. Você sabia? Os castores constroem barragens com entradas submersas para proteger os filhotes de predadores. Olha que legal! O castor faz essas casinhas aí, olha, onde ficam os filhotes lá dentro, assim outros bichos não atacam eles. Então, pensando no castor, será que o castor é um ser vivo ou um ser sem vida, hein? O que será? Ah, se você disse que ele é um ser vivo, você acertou, parabéns! Ele é um animal, né? Ele precisa se alimentar, respirar, então ele tem vida.
Próxima pergunta. A casa do castor é sem vida ou ela é viva? Ah, se você disse que ela é sem vida, você acertou. A casinha é ele que constrói, né? Ela não tem vida mesmo. E a última, a casa do castor é natural, ela já é da natureza ou ela é construída? Muito bem, ela é construída pelo castor. A última atividade de hoje, reparem nessa imagem. Nessa imagem nós vemos coisas construídas, coisas sem vida e coisas com vida. Por quê? Os seres vivos e os seres não vivos, eles convivem na mesma paisagem, no mesmo ambiente. Então vamos lá, vamos descobrir quais são os seres vivos dessa paisagem? É o homem, os coqueiros e a mata e a grama, né? Se você disse esses três, você acertou. E quais será que são os elementos não vivos, que não têm vidas da natureza ou construídos? Vamos descobrir? A água é da natureza e não tem vida. As nuvens, o céu e o ar e a luz do sol. E quais são os construídos que não têm vida? Os barcos, as canoas ou a jangada, o remo e as roupas do homem. Então, vocês viram? No mesmo ambiente pode ter seres vivos e seres não vivos. Então, hoje nós aprendemos sobre seres vivos e seres não vivos, que podem ser da natureza ou construídos pelos animais ou pelo ser humano, pelo homem. Os seres vivos, eles precisam passar por um ciclo, né? Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Também precisa respirar, se alimentar, ingerir água e pode se reproduzir. Exemplos de seres vivos são os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e o ser humano, né? As crianças, as pessoas. Agora, os elementos não vivos, que não têm vidas, podem ser coisas que já tem na natureza, como o sol, a lua, o arco-íris, a pedra, o raio, o furacão, a areia, o ser humano, né? As crianças, as pessoas. Agora, os elementos não vivos, que não têm vidas, podem ser coisas que já tem na natureza, como o sol, a lua, o arco-íris, a pedra, o raio, o furacão, a areia, o fogo, a estrela, a água e o vento. Também não tem vida coisas que os animais constroem, como a teia de aranha, a colmeia, o ninho do passarinho, a casa do João de Barro e a casinha do castor, a toca do castor. E tudo que o ser humano constrói também não tem vida, como a bicicleta, as roupas, o caderno e o lápis, o carro, o skate e a casa. Então, esses são os seres vivos que têm vida, né? Que respiram, se alimentam. E esses são os seres não vivos, que não precisam fazer nada disso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês e até a próxima, pessoal!